Sejam bem-vindos ao nosso programa Não Complica o que é Fácil em 5 minutos. Tema de hoje, professor. Do que é feito um bom professor? Seja para a educação básica, seja para a educação superior. Do que é feito um bom professor? Um bom professor é feito de 3 questões, de 3 pontos. Ele tem que ter conhecimento daquilo que ensina, conhecimento técnico daquilo que ensina. Ele tem que ter didática e ele tem que ter postura, posturas atitudinais. Eu explico, para não complicarmos o que é fácil. Ele tem que ter conhecimento daquilo que ele dá aula. Um bom professor tem que dominar a matéria, tem que se interessar por aquilo que está ali naquele momento dando aula. Um bom professor no mundo de hoje, no mundo da tecnologia, onde nós temos um outro aluno, um outro mundo, um aluno onde, com um clique da internet, muitas vezes busca informações que no passado só o professor sabia, só o professor tinha. Quem está me vendo deve lembrar como era o professor no passado. Era o professor que tinha um livro e o livro era tudo, e o aluno não tinha um livro. Pois bem, um bom professor se faz na busca constante diária de conhecimento naquilo que ensina. Seja conhecimento técnico, seja conhecimento em jornais, revistas e assim por diante. Então, um bom professor é aquele que tem conhecimento profundo naquilo que dá aula, naquilo que é a sua matéria, naquilo que é a sua disciplina, naquilo que é o seu ato de ensinar. Segundo ponto, um bom professor é aquele que tem didática. Didática no mundo de hoje, vocês imaginem, quem está me vendo deve lembrar, se é da educação básica, o aluno chega em sala de aula com aquela vontade imensa de conhecimento, vontade imensa de aprender. Só tem um detalhe, ele chega hoje a 1000 por hora, ele chega hoje com celular muitas vezes, ele chega com um cabedal, não vou dizer de conhecimento, mas de informação que no passado ele não tinha. Eu me imagino há 20 a 30 anos atrás eu estudando, e hoje um aluno da idade que eu tinha há 20 a 30 anos, ele tem muito mais informação do que eu. E o professor precisa ter uma didática que traga o aluno para esse ambiente de sala de aula. Esse professor que fica lá na frente falando e o professor escutando já é professor do século passado. O professor tem que envolver, tem que construir um conhecimento. Aluno não é mais um agente passivo, aluno é um agente ativo do processo. E o bom professor tem que ter uma didática que envolva o aluno, que traga o aluno para participar, que traga o aluno para a aula e não que desestimule a participação do aluno. Terceiro ponto, um bom professor é aquele que tem postura, é aquele que tem atitudes, atitudes de querer bem o aluno. Querer bem significa querido. Eu tenho pesquisado muito sobre isso e eu vejo que os alunos falam assim para mim. Eu pergunto, quem é um bom professor para você? Não é um professor necessariamente na educação superior que tem lattes, grandioso na educação básica, mas um bom professor para os alunos é um professor querido. O que é um professor querido? É um professor que tem determinadas posturas como chega na sala de aula antes da aula começar, 20, 15 minutos antes da aula começar. Por quê? Porque o bom professor sabe que esse relacionamento, que esse momento de interação no não oficial é fundamental. Um bom professor tem que ser, em termos de atitudes, entusiasta. E quem sabe o que é entusiasmo? Entusiasmo é aquilo que tem Deus dentro de si. Quem não acredita em Deus, alguém mais poderoso. Professor é aquele que envolve o cidadão. Então essas posturas atitudinais para chamar o aluno faz toda a diferença. Tem professor que diz, né, a aula acabou, não pode mais responder pergunta. Isso não existe. Postura significa chamar o aluno, ser querido pelo aluno. Essa é a grande questão de um bom professor. Conhecer aquilo que domina, não. Conhecer aquilo que dá aula, para depois sim dominar aquilo que dá aula. Boa didática e
postura. Postura que é postura pessoal, para você ser querido, competente e profissional. Por isso, meus amigos, essa é a mensagem de hoje e não vamos complicar o que é fácil e até a próxima.